dia, pessoal. Mais uma vez. Meu nome é Bruna, eu venho aqui em nome da ANAP para agradecer a presença de todos, agradecer também a todos que nos assistem online. A sala está enchendo já ali, se quiser ver o número, viu, Ale, aqui que você vê quantas pessoas tem online, tá? A princípio tem 32 e está crescendo. Antes de começar, eu só queria dar um recadinho para vocês. Acho que todos vocês aqui já conhecem o CONAP, nós estamos há quase um mês do evento. O CONAP vai acontecer esse ano nos dias 18 e 19 aqui em São Paulo, no Transamérica Expo Center. A BD, que é a empresa que oferece o conteúdo hoje, estará lá e as inscrições estão abertas. Então, eu vi que tem muita gente aqui hoje da ABP, eu vi que tem muita gente aqui do Oswaldo Cruz, são hospitais associados à ANAP. Vocês que trabalham em hospital associado à ANAP, a inscrição para o CONAP é gratuita, tá? Então, só entrar no site conap.org.br e ali vocês conseguem fazer a inscrição. E para quem não trabalha em hospital associado à ANAP, o valor da inscrição é R$ 800 e a gente tem descontos especiais para grupos a partir de 3 pessoas, tá? Só falar com a nossa equipe. Se você trabalha em alguma empresa, como é o caso da Vivi ali, da Biotransportes, que ainda não está presente no CONAP com um stand na área de exposição, a gente está encerrando a comercialização, ainda tem espaços na planta e ainda dá tempo, mais 2 semanas no máximo dá tempo para você se relacionar com as grandes lideranças da saúde no Brasil, tá? Hoje, como eu falei, quem traz o conteúdo é a BD é uma empresa parceira da ANAP já há muitos anos, eu estou aqui na ANAP há 10, a BD já está muito antes de mim, então tem bastante tempo que vocês vêm contribuindo com muito conteúdo bacana, estiveram aqui há pouquíssimo tempo, estão aqui novamente, e eu vou trazer então para apresentá-los a Alessandra Calabró, que é a diretora de assuntos corporativos da BD. Um bom evento a todos. Obrigada, Bruna, obrigada a todos, bom dia. Em nome da BD, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que nos acompanham hoje aqui no auditório e também ao público que está nos ouvindo em modo virtual, né? Tem pessoas aí do Brasil todo e o número está só aumentando aqui. E hoje a gente vai trazer, então, para vocês um tema, né, que é Stewardship IRAS, vamos abordar os impactos clínicos e econômicos, e eu queria antes passar um breve vídeo institucional da BD, né, que é uma empresa parceira aí da ANAP há muitos anos, mais de 10 anos, estamos desenvolvendo aí vários projetos em parceria com a ANAP, né? Então, eu queria, para começar da abertura, passar esse nosso vídeo institucional para vocês conhecerem um pouco mais da nossa empresa e da nossa missão, que é impulsionar o mundo da saúde. Obrigada. Bom, vamos lá. Então, para dar início à nossa apresentação de hoje, eu queria chamar para compor a mesa a Ângela Sola, que é enfermeira, mestre da Unifesp, especialista na área de infecção hospitalar. Ela é a nossa primeira convidada aqui e vai falar sobre o tema das IRAS. Muito obrigada pelo convite, obrigada para quem conseguiu vir até aqui, né? E para quem está online. Eu vou ficar, acho que, do lado de lá, que eu atrapalho menos.
Eu trabalhei muito tempo dentro de controle de infecção, né? Sou enfermeira, 15 anos de controle de infecção. Hoje eu estou numa área um pouco de apoio ao controle de infecção, então eu fui para a área de pesquisa, de fazer intervenção, né, no Brasil com o controle de infecção. Então é muito gostoso poder estar aqui dividindo com vocês e trazer essa discussão. E aí me deram um tema super desafiador, que é falar de indicadores. Que aí a gente se pergunta por que a gente fica fazendo isso, né? Então, eu espero que a gente consiga falar em 20 minutos, depois a gente possa discutir. Então, eu vou começar aí minha apresentação falando um pouquinho de indicador em saúde, né? A gente está muito voltado para controle de infecção e a gente tem aquela coisa de, eu sou obrigada a fazer isso todo mês, que está lá na nota técnica, mas para a gente pensar um pouquinho, o que são indicadores, né? O indicador é uma medida estimada, então, de uma dimensão. Eu preciso entender o que eu estou buscando em uma população ou num contexto para que eu possa criar. Então, esse é um guia da OMS e da OPAS, que traz para a gente várias questões dentro da saúde, do que a gente pode monitorar e mensurar, que pode ser individual ou coletivo, né, para que a gente gere um conhecimento e que a gente traga algumas possíveis intervenções e análises baseada nesses resultados. Tá passando. E aí, quando a gente fala de indicador, a gente precisa entender alguns pontos muito relevantes. Então, pensando na questão de medida quantitativa, se eu vou fazer isso mensalmente, se eu vou fazer isso diariamente, se eu vou fazer isso num período aleatório, né, ou medir uma questão pontual. Então, qual que é a minha característica, o que eu estou realmente avaliando dentro do meu processo e do meu sistema, para que eu gere uma variável numérica, né, entre eventos. E aí tem aquela questão que a gente fala, o que é numerador e denominador, né? Que eu brinco que a gente foi para a enfermagem, para a saúde, para fugir da conta, e a conta não foge da gente, né? Então, eu falei, eu vou ser enfermeira, porque eu não vou mexer com conta. Mentira. A primeira parte da faculdade era cálculo de medicação. Aí você fala, pera. Então, quando a gente fala de indicador, não tem como a gente fugir do número, e eu preciso entender a estrutura do número, né, da minha conta, da minha fórmula. Então, na hora que eu falo o que vai no meu numerador, o que vai no meu denominador, impacta no resultado que eu gero. Então, se eu não sei o que eu quero medir, né, ou para que aquele indicador vai gerar um resultado, eu posso calcular errado. E aí, com uma fórmula errada, eu tenho um dado que não é dentro daquilo que eu esperava medir, ou eu fico achando que eu estou sempre bom, e às vezes eu não estou tão bom como eu acho que eu sou. Então, a gente precisa sempre entender o que é a estrutura da nossa fórmula para que a gente possa ter um indicador fidedigno. E aí, quando a gente fala de indicadores, a gente pega artigo, né, ou resultados, que fala a incidência, a densidade de incidência, a prevalência. A gente fala, o que é esse monte de termo, gente? O que quer dizer isso? Né? E aí a gente fala, porque a minha densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea é tanto. E você fala, o que está medindo isso? Né? Eu repito porque eu me condicionei a falar, minha densidade de incidência é tanto, minha prevalência. Então, é importante que a gente entenda o que a gente mede com cada um desses indicadores. Então, eu meço na incidência a frequência de eventos novos, né, que eu estou avaliando num período, num espaço de tempo e numa população específica. A densidade de incidência é a relação do número de eventos novos com o paciente dia. Então, dentro dos meus pacientes expostos, né, o quanto eu estou gerando risco para esse paciente. E a prevalência, ela mede um desfecho de um interesse, né? Então, eu quero medir quanto é a minha resistência naquele período X, só para a gente ter uma prevalência de micro-organismo específico, ou de resistência específica, ou de uma infecção. Então, é um que a gente fala um corte, né? Um diferenciado da incidência e da densidade. Então, parece um monte de palavra estranha, mas que impacta na hora que eu vou fazer a intervenção e que eu analiso esses meus indicadores. Outra coisa que eu brinco que dava maior confusão na minha cabeça, principalmente quando eu comecei, o que era mortalidade, o que era letalidade, o que era morbidade. E aí você fala, tá tudo falando de óbito. Não, né? Então, a gente precisa entender o impacto e o que a gente está analisando, se eu quero prevenir,
se eu quero só medir óbito, se eu quero medir a chance desse paciente a óbito, ou se eu estou monitorando as sequelas que o paciente adquiriu após, por exemplo, uma infecção ou uma internação a um procedimento. Então, é importante que a gente reconheça a importância de cada indicador para a gente poder criar aquela fórmula do que eu coloco no numerador e no denominador para gerar e fazer essa análise. E eu estou falando tudo isso, né, para que a gente entenda o que a gente vive, mas a gente tem alguns estudos mostrando, e na questão da qualidade, o Dona Benja, ele traz algumas estruturas de indicador, que ele fala que a gente precisa de 3 pilares, né, da tríade para a gente analisar um indicador. Então, a estrutura, então, o atributo do setor onde a gente está prestando cuidado, que inclui a questão da estrutura física, humana, material e financeira. A questão do processo, então, as atividades que a gente desenvolve nesse cuidado, e o resultado. Então, as mudanças que a gente deseja ou são indesejáveis, que geram um impacto na minha população ou no indivíduo propriamente dito. Então, esses 3 pilares hoje é o que deixaria a gente num caminho para que eu tenha um indicador, eu analise e que eu consiga fazer uma intervenção focada. E aí, quando a gente está falando de IRAS, né, a gente tem o que a gente chama de vigilância epidemiológica. Então, quem está dentro do controle de infecção sabe que a gente tem que fazer vigilância epidemiológica e medir algumas situações, né, ou alguns indicadores. E por que a gente faz isso? Então, dentro lá da 2616 e da nota técnica da Anvisa, eles falam para a gente que, para um programa de controle de infecção, a gente precisa ter, dentro dos componentes essenciais, as taxas para que a gente possa conhecer a nossa situação epidemiológica, identificar padrões relevantes de resistência. E eu estava conversando com o Ricardo agora há pouco, que isso é super recente, né? Porque quem está no mundo de controle de infecção, a gente não media obrigatoriamente a nossa resistência, né? A gente começou a ter isso reportado para a Anvisa nos últimos anos, se a gente for pensar, isso é um dado recente. Identificar surto, então se eu não faço uma vigilância, se eu não meço os meus casos, eu não consigo avaliar se eu estou tendo um surto ou se eu estou num surto neste momento. Avaliar a eficácia e a efetividade das medidas de prevenção, então eu tenho um indicador, eu estou monitorando, faço uma medida de intervenção, se eu não acompanho isso, eu não consigo avaliar se ela é efetiva ou não, se ela está sendo eficaz ou não. Então, determinar as áreas de atuação e avaliar os fatores que possam estar associados ao aumento, né, da diminuição ou não desses eventos. Então, se a gente não faz uma boa vigilância epidemiológica, a gente acaba perdendo algumas informações que são essenciais para as nossas condutas e até para nossos cálculos. E aí, o que a gente tem hoje de obrigatoriedade, né? Dentro do que a gente tem aí pela legislação nacional, lá no caderno da Anvisa, ele fala para a gente os indicadores de controle de infecção que a gente tem que monitorar nacionalmente. Então, essa é a nota técnica que está valendo para 2023. Então, eu trouxe alguns, mas principalmente as infecções associadas ao uso de dispositivos, alguns procedimentos cirúrgicos, né? Então, cesárea, derivação ventricular externa, revascularização e a questão do perfil microbiológico. Então, vem a obrigatoriedade da gente ter tanto o perfil fenotípico, como da lista, né? Então, identificando o micro-organismo, quanto o perfil de resistência desse micro-organismo, que é um desafio quando a gente fala de Brasil, né, gente? Então, não é todo mundo que consegue hoje realizar 100%, né, das suas análises microbiológicas e calcular a resistência. Então, esse também é um desafio grande, eu acho que a gente tem um apoio da legislação para que a gente reforce aí as nossas estruturas das instituições. Tirando esses que são obrigatórios, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns indicadores que são obrigatórios pelo Estado, né? Cada Estado tem as suas recomendações, as suas obrigatoriedades, às vezes aumenta uma coisa ou outra de indicador ou de especificidade de procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, esse eu falo que é o básico do que a gente deveria fazer, né? Cada Estado tem as suas implicações, tem as suas autonomias e as suas responsabilidades,
Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente faz vigilância de laparoscopia, a gente faz monitoramento de consumo de solução alcoólica, então entram alguns outros indicadores dentro do estado. E aí, para a gente construir, né, como é que a gente constrói isso dentro do controle de infecção? Então, cada CCIH, ela vai, dentro da sua estrutura, definir, além desses que são obrigatórios pela legislação, o que ela vai querer monitorar dentro do seu serviço. Até porque cada serviço tem as suas especificidades. Então, eu sou uma maternidade, eu sou um hospital oncológico, eu sou um hospital geral. Então, cada CCH, dentro do seu perfil de atendimento, ela vai começar a olhar para os seus indicadores e melhorar as suas coletas para ter intervenção. Então, se eu sou uma maternidade, eu tenho UTI neonatal, eu tenho outros perfis de micro-organismos do que um hospital geral de porta aberta ou que você recebe trauma. Então, dentro disso, eu tenho as ações e as minhas condutas de prevenção. Então, quando a gente fala de método de vigilância, a gente precisa sempre usar o padrão nacional para que a gente possa se comparar com as outras instituições, então por isso que a gente sempre segue a norma nacional, para que a gente consiga, assim como os hospitais estão na ANAP, né, se comparar. Então, eu estava comentando que na instituição que eu trabalhava, a gente pegava o manual da ANAP, né, o caderno anual, e a gente usava a taxa para se comparar com uma instituição privada dentro dos hospitais privados do Brasil, que também é um padrão de comparação, né? Então, a gente tem o nacional da Anvisa, a gente tem a dos estados, e a gente tem também os hospitais, as associações que ajudam a gente a se comparar. Mas para isso a gente precisa usar o mesmo método. Então, se todo mundo faz os cálculos de indicadores, seguindo a recomendação nacional, a gente consegue se comparar e a gente consegue dizer se a gente precisa ou não melhorar ou como a gente está dentro do que a gente tem de nacional. Eu estou vendo aqui que tem perguntas, né, já da plateia. Só pedir para o pessoal ir guardando as perguntas, que no final a gente vai ter um tempo para as respostas e para o debate. Obrigada. E aí a gente só precisa garantir que a gente faça busca ativa desses casos. Então, que o nosso CCH seja ativo na busca e nos processos. Eu trouxe alguns modelos de indicadores, né, e taxas, o que a gente pode calcular dentro dos nossos processos de indicadores, e aí pensando como o CCH, além daqueles que são obrigatórios, por exemplo, como o uso de dispositivos, né, calcular a taxa de utilização ou as taxas de infecção, a gente pode fazer consumo de solução alcoólica, conformidade para a higiene de mãos, prevalência de micro-organismo multiresistente, né, a nossa adesão ao que a gente fala de bundle, né, que seriam os pacotes de medida. Então, para cada sítio de infecção, a gente teria aí um pacote de medida para melhorar as infecções. Então, cada CCH vai definir dentro da sua estrutura o que seria melhor, né, e o que a gente consegue fazer. E eu sempre brinco que a gente só dá um passo maior depois que a gente conseguiu fazer o básico, né? Na hora que eu conseguir fazer meu básico, eu dou um passo para fazer o a mais. Então, o desafio grande hoje é a gente conseguir correlacionar alguns indicadores. Então, eu tive uma experiência bem bacana quando a gente falava de fazer taxa de contaminação de hemocultura para cruzar com as infecções de corrente sanguínea. Então, hoje é muito, muito difícil, né, a gente conseguir, principalmente com os contaminantes de pele, dizer que aquilo é infecção ou não, e como que a gente vai descartar, né, e como que a gente vai fechar a infecção com base nisso. Então, como que eu vou calcular as minhas contaminações de coleta? Como que eu vou programar meus treinamentos de coletadores, por exemplo, se eu não sei quanto daquelas minhas coletas foram contaminadas, né, durante o procedimento? Então, é interessante a gente começar a correlacionar essas informações. Então, é só uma dica de outras coisas que a gente pode olhar além do que a gente está fazendo no dia a dia. Então, o indicador ele tem um papel fundamental, né, de converter o dado em informação relevante para a gente tomar a decisão, e ele sinaliza sempre uma oportunidade de melhoria. Então, pegando o gancho aí da contaminação, se eu tenho uma taxa grande de contaminação de coleta, eu vou fazer um treinamento do meu coletador para diminuir essa minha falha de coleta. Se eu tenho muita infecção de corrente sanguínea por Staphyloepidermidis, por exemplo, eu falo, opa, isso realmente é infecção ou eu estou superestimando todo o resultado como infecção e não pode ser uma contaminação? Então, para que a gente comece a analisar com um olhar crítico mesmo o que a gente está recebendo de informação.
E aí, para concluir, a gente deixa depois para abrir para as perguntas, eu trago aqui a gente avaliar continuamente, né, e revisar essas práticas na nossa instituição é fundamental para reduzir os indicadores de infecção relacionada à assistência à saúde. A questão da gente implantar nova tecnologia pode reduzir as infecções se a gente inserir de uma forma consciente e que a gente consiga monitorar isso e a gente faça essa avaliação contínua, né, do momento que eu estava antes da tecnologia, depois que eu implantei, como que eu fiquei, para que a gente tenha um indicador realmente fidedigno e que a gente meça o impacto dessa utilização. E é muito importante o envolvimento da diretoria, da equipe assistencial, do financeiro, da equipe de padronização, para que a gente possa ter uma diminuição gradual das nossas infecções. Muito obrigada. Parabéns, obrigada, Ângela, pela sua maravilhosa explanação. E agora eu queria chamar aqui o Dr. Ricardo Kossop, que ele é médico infectologista, diretor médico do laboratório Caboraci Kossop, e é o líder do projeto Stewardship do Hospital Angelina Caron, no Paraná. Bem-vindo, obrigada. Pode usar aqui. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É um prazer e uma honra poder apresentar um pouco sobre o projeto que a gente finaliza o primeiro ano da implementação de um programa de stewardship num hospital de grande porte lá no estado do Paraná, na cidade de Campina Grande do Sul, que é uma cidade da Grande Curitiba. E vocês vão ver que pelos nossos números é um volume expressivo de pacientes que a gente impacta. E o conteúdo da aula vai casar muito com o que a Ângela comentou com vocês sobre indicadores, porque justamente o stewardship, ele coleta diversos indicadores que por muito tempo estavam atrelados ao controle de infecção e que pelo menos nos últimos 10 anos, tem se colocado muita importância de você ter um serviço dedicado ao controle e o gerenciamento, melhor dizendo, dos antimicrobianos, pela importância que a gente tem do impacto que existe da resistência microbiana na saúde pública, né? Então, a gente tem já essa previsão super tenebrosa de que se a gente não fizer nada até 2050, as doenças infecciosas vão voltar a ser a principal causa de morte no mundo, né? Pessoas vão voltar a morrer de infecções que até o começo do século XX eram os grandes algozes em todas as faixas etárias. E a gente precisa fazer algo. E não faz sentido você não controlar e não gerenciar e não demonstrar isso para o seu público interno e para o público externo, para a comunidade, a importância de você controlar esse grupo tão particular de drogas que são os antimicrobianos. Então, novamente, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui, minha declaração de conflitos de interesse. E, bom, como eu disse, essa aula vai casar muito com o que a Ângela comentou, mas eu trouxe uma abordagem mais prática, mais realista, porque a gente ouve tanto sobre stewardship, lê tanto sobre stewardship, e todo mundo fala, não, eu estou fazendo alguma coisa e tal, mas na prática, muitas vezes a gente tem a dificuldade de juntar tudo isso de uma forma bem estruturada, de a gente conseguir convencer muitas vezes, não só nossos gestores, até mesmo nossos pares ou nossas equipes, de que realmente stewardship e controle da infecção hospitalar, a CCH, são entes diferentes. Eles trabalham em uma combinação que é fantástica, mas eles têm que ser diferentes. Não adianta mais, isso já caiu por terra, que você tem que ter o controle de gerenciamento de antimicrobianos dentro de um controle de infecção hospitalar, porque são prismas bem diferentes de uma realidade muito complexa. Então, eu quero trazer para vocês nossa experiência lá no Hospital Angelina Caron, e eu, como representante do laboratório, dentro do hospital, fomos o grande motor para a implementação desse projeto Stewardship. Acho que é a grande ponta, assim, que a grande revolução do Stewardship começou na bancada da microbiologia. Então, só para alguns dados, para vocês entenderem quem somos, de onde viemos, né? A gente está na Grande Curitiba, é um centro médico hospitalar de alta complexidade e referência no estado e também no sul do país, né? Um dos maiores parceiros SUS do estado do Paraná, na verdade é o maior parceiro SUS. É um hospital de caráter filantrópico, que tem grande parte do seu volume em pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Referência, inclusive, em transplante de órgãos, né? Fígado e rim sendo os principais, mas também em cirurgias de grande porte.
E, obviamente, também atende, como grande parte dos hospitais filantrópicos do país, atende público misto, né? Tanto SUS quanto da saúde suplementar. E o hospital também é um hospital-escola, tem vários programas de residência, desde as entradas básicas até as mais avançadas, cirurgias, neurocirurgia, aparelho digestivo. Então, a gente realmente é um centro que também tem essa tradição aí de mais de 30 anos, um hospital que completou esse ano 40 anos de existência. E alguns números para vocês entenderem, e até mesmo para a gente se comparar, a questão do indicador a gente usa o indicador para saber como estamos, comparar conosco e compararmos com nossos pares, né? E aqui alguns indicadores gerais, né? O que nós fazemos? Qual que é o nosso público? Quanto gente que a gente vê? Então, mais de 320 mil atendimentos ao ano, né? A gente tem um hospital grande, 411 leitos, né? Então, uma CCH para ver só isso aqui só de idas disso aqui é complicado. Imagine para ver os antimicrobianos e as infecções desses pacientes, né? Então, a gente tem 7 UTIs, né? E a gente é referência para muitas infecções, a gente é referência para muitos procedimentos e também para muitas condições de saúde. E isso, obviamente, traz para nós uma enxurrada de pacientes das mais variadas complexidades e faixas etárias também. E o laboratório está inserido, um laboratório que a gente, do ponto de vista administrativo, é independente, mas a gente considera isso como parte do hospital, porque a gente está, nossa matriz dentro do hospital, e a gente atende como nosso grande parceiro, o Hospital Angelina Caron, e a gente realiza todo o suporte diagnóstico de análises clínicas, e a microbiologia está aí dentro para o hospital. Então, uma pequena apresentação de quem nós somos, né? E como que funciona o nosso programa de stewardship, tá? Antes da gente implementar o programa, que foi lá no ano passado, oficialmente a partir do mês de setembro do ano passado, né? Como é que era o controle de antimicrobianos no hospital? Como boa parte dos hospitais, imagino que boa parte dos que vocês atuam ou já atuaram dentro do controle de infecção, né? Mas daí a gente viu que a instituição entendeu que era importante investir num time específico para gerenciar os antimicrobianos, e como infectologista clínico do hospital e também pela minha posição no laboratório, e sabendo dessa importância da microbiologia, até pela nossa parceria de longa data, inclusive com a ABD no campo de microbiologia, a gente propôs a implementação de um programa de stewardship independente do SCH. E a gente começou somente com infectologistas e, obviamente, um microbiologista, e hoje nós somos... E não tinha farmacêutico clínico no hospital, tinha farmácia hospitalar. Como brinco, né? Conta frasco e faz relatório de remédio, e briga com compras para não deixar acabar o estoque. Normalmente é isso que a farmácia hospitalar precisa fazer no dia a dia, né? Que é muito mais do que isso, gente. E os farmacêuticos têm conhecimento muito mais vasto do que puramente fazer só esse controle. E parte disso só foi possível porque o hospital fez a parte de investir em mão de obra, investir em pessoal para trazer pessoas para atuar no stewardship. Então, a gente tem 3 farmacêuticos clínicos que atuam, claro que não necessariamente ao mesmo tempo, mas dentro do escopo do stewardship, né? E é uma atuação diária, é uma busca ativa, né? Então, não é esperar somente a prescrição do antimicrobiano vir, mas também ir atrás dessas prescrições, também fazer a revisão das parciais e dos resultados definitivos de cultura, né? É uma busca ativa que se pode fazer para qualquer indicador, para qualquer situação. E aqui a gente está olhando nos antimicrobianos e nas culturas também, porque independentemente se existe um resultado de cultura, porque por trás dessa solicitação existe uma suspeita clínica de alguma infecção, e esse dado ele, muitas vezes não é visto pelo médico prescritor que indicou aquele exame. A gente sabe muitas vezes que o clínico, ou o assistente, o cirurgião está tão preocupado com as outras situações do paciente, que esse detalhe, que para nós não é um detalhe, é a força motriz, muitas vezes passa desapercebido, né? E, obviamente, a gente precisa fazer o registro disso, por quê? Porque o indicador nos baliza o que nós fizemos e o que nós podemos fazer para otimizar e ampliar a nossa atuação, né? E, como eu disse, o stewardship começa, e, como vocês vão ver pelos indicadores que eu vou trazer, ele começa e ele se inicia e ele se mantém, e essa rotina começa na bancada da microbiologia. Óbvio, a gente vê lá, muitas vezes, o laboratório de microbiologia com um buraquinho lá num setor, com analistas trabalhando fechadinhos na capela, olhando as plaquinhas, aqui uma plaquinha de heteroresistência do Staphylococcus de um paciente vindo da comunidade, para vocês verem como a resistência está
muito mais rápido do que a gente está aferindo, inclusive se preocupando em começar a aferir isso, mas vai muito além. Então, a microbiologia, ela não é só operacional, não é só liberar laudo, mas é também fornecer dado estratégico, indicador estratégico para a gente poder melhorar a assistência dos nossos pacientes e otimizar o desempenho da minha instituição. E um exemplo, como a gente sempre coloca na importância dos indicadores de processos, indicadores de desfecho, né? Então, os indicadores de processo, por exemplo, como é que está o andamento e a qualidade das minhas hemoculturas, né? Então, a gente consegue aferir, por exemplo, a volumetria média de cada frasco de hemocultura. Nosso registro lá, quase 6.000 amostras aí nesse período de tempo, e a gente viu que, por mais que a nossa equipe de coletadores fosse bem treinada, e pelo menos é o que a gente imaginava, e acho que essa é a mágica dos indicadores, ele quebra as suas pernas de uma força e velocidade impressionantes. Ele, olha, a gente não é tão bom assim quanto a gente achava que era. Tudo bem, estou coletando direitinho, mas acho que a volumetria não está legal. E estava bem aquém do recomendado para justamente fazer o melhor uso daquela ferramenta, sabendo que toda ferramenta, independente de diagnóstico ou de tratamento, tem as suas limitações. Então, vamos fazer o melhor uso dentro do que a gente pode. E bastou um bom treinamento da nossa equipe de microbiologia, que são os responsáveis por cuidar desse setor e cuidar desse processo, a gente conseguiu entrar dentro da volumetria, que impactou, inclusive, na positivação e não impactou tanto assim na nossa taxa de contaminação. Estamos dentro do benchmarking lá, que é em torno de 3% de taxa de contaminação, e para você saber se é contaminação ou não, também você tem que ter essa análise crítica de qual germe está sendo identificado, se é um ou duas hemoculturas coletadas de acessos diferentes do paciente. Então, veja só, eu aumentei a minha taxa de positividade, eu otimizei o uso de um recurso de saúde, que a gente sabe que são escassos, né? E veja, a gente, obviamente, daí é aquele negócio, às vezes acaba sempre fazendo a hipercorreção, e por isso que é importante você sempre fazer a análise e a reanálise desses indicadores, porque você pode, muitas vezes, ter uma hipercorreção, um desvio um pouquinho além do que você desejaria, e você corrige no decorrer do tempo. Mas tem que ser visto e tem que ser analisado, não só medido, mas feito uma análise crítica e discutir com os seus pares e com o seu time e repassar isso para os outros setores. As pessoas têm que saber o que você está fazendo e o quanto que elas fazem impacta na qualidade do teu trabalho e vice-versa, né? E os laboratórios estão sentados, assim como todos os hospitais, sentados em pilhas e pilhas de dados fantásticos, que a gente ou não consegue ver porque não tem tempo, ou quando tem tempo é muito difícil, ou quando tem tempo, consegue dar uma olhadinha, aquela pessoa que sabia acaba trocando de setor, de função, acaba sendo remanejado. Gente, dados de resistência microbiana, a gente não precisa, muitas vezes, ir numa publicação estrangeira para saber qual que é a prevalência de Staph aureus resistente à oxacilina, qual que é a sua prevalência de resistência a carbapenêmico. Seus dados estão na sua casa, né? É a tua planilha de contas de casa, não é a média do que um brasileiro gasta, o que um americano gasta. Muitas vezes a gente vê as publicações em inglês, em dólares. Não, esse é o nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui a gente desenvolveu, dentro dos nossos dados, uma forma de poder enxergar, por exemplo, qual é o meu perfil de sensibilidade e resistência do meu aspirado traqueal. E aqui que entra o diferencial no stewardship para o controle da infecção. O controle da infecção ele tem que olhar para a instituição. Qual que é a minha taxa das minhas infecções relacionadas à assistência que os pacientes adquiriram no meu hospital, no meu centro de tratamento. O stewardship ele não se preocupa com isso diretamente. Claro que se preocupa, mas ele se preocupa com o que e por que os meus médicos e meus pacientes estão prescrevendo e utilizando antimicrobianos. Qual que é o meu perfil de resistência e sensibilidade, porque isso é o grande drive. Não adianta dizer, não, minhas parvas aqui são por pseudomonas, sendo que você atende, por exemplo, no nosso hospital, a gente atende muito paciente referenciado das UPAs, de hospitais de menor complexidade e tamanho, que vem com um perfil completamente diferente. Então, aqui eu consigo ver do ponto de vista mais global. E eu já sei, por exemplo, que a maior parte das minhas enterobactérias em amostra respiratória, eu vou ter algum grau de resistência à cefalosporina, né? E daí, quando a gente vê os comportamentos de prescrição,
Lá o paciente vem com infecção, é a dobradinha, né? A infecção respiratória, né? Todo mundo tem pneumonia, né? Quando entra no hospital, pneumonia, infecção urinária. Ceftriaxona e azitromicina, né? Então, muitas vezes o paciente já vem lá de 3, 5 dias internado em outro serviço e a gente vê que a realidade não é bem assim, a gente tem que mudar muitas vezes a terapia empírica do paciente que está chegando na minha porta. E não vai ser contabilizado pela CCH porque não há IRAS da minha instituição. Vejam que são prismas diferentes de uma mesma realidade. Então, por exemplo, se eu vejo lá no meu hospital, isso aqui são dados exclusivamente de hemoculturas, eu vejo que bate mais ou menos com as minhas amostras respiratórias, e essa é uma grande preocupação que a gente tem, como América Latina, inclusive, da importância do impacto da resistência das enterobactérias. Então, quando eu vou construir, por exemplo, um protocolo de utilização de antimicrobianos, que são atualizados de forma muito, muito mais lenta do que o perfil de resistência e o perfil das infecções que a gente lida, são atualizados de forma muito diferente, né? Recomendando muitas vezes, não vou começar ceftriaxona e azitromicina. Vou recomendar ampicilina com sulbactam. Se eu tenho uma bacteremia, seja ela de qual fonte, pelo menos metade das vezes vou ter algum grau de resistência a cefalosporina e beta-lactam, inibidor de beta-lactamase. Né? E a gente vai rever, às vezes, nosso protocolo está lá como primeira opção. Então, teoricamente, está adequado pelo protocolo, mas não está adequado para o desfecho desse paciente. Isso são dados da minha casa, não é dados que, óbvio, a gente tem que se comparar e buscar indicadores de outros locais. Mas muita gente está deixando e passando, a gente está perdendo tempo, às vezes, buscando informação fora da nossa casa. Staphylococcus aureus, por exemplo, a gente tem visto, principalmente nesse período pós-pandêmico, a ascensão do MRSA, seja ele um perfil de resistência adquirida no serviço de saúde, né, o HMRSA, mas o CA-MRSA também. A gente tem visto isso. Então, vendo que nosso perfil de infecções em que o Staphylococcus aureus possa ser um agente etiológico, principalmente infecções de pele, partes moles ou osteoarticulares piogênicas, mesmo vindo da comunidade, talvez faça sentido começar empiricamente vamos, mesmo que o paciente não tenha vindo de outro hospital, porque o perfil de resistência é muito rápido e muito dinâmico. Eu só vou conseguir enxergar isso se eu estiver olhando a minha casa e não esperar a publicação do ano seguinte do perfil de resistência, às vezes, de um serviço que eu nem sequer tenho contato. E nesse período, a gente fez, como disse, um trabalho diário e um registro minucioso de todas as prescrições e pacientes que a gente avaliou, casos de infecção, e a gente precisa registrar isso. E muitas vezes esse registro ele precisa ser feito de forma minuciosa, que ao mesmo tempo é cansativo. Então fez sentido a gente padronizar e estruturar essa coleta de dados, porque isso facilita no meu dia a dia. Num dia a dia que muitas vezes eu passo visita em 2, 3 UTIs, contabilizando 40, 50 pacientes que estão em uso do antimicrobiano, como é que eu vou registrar isso manualmente? Às vezes numa planilha de Excel básica. Não, eu tenho que ter um padrão. E aqui a gente utilizou, graças ao apoio da equipe do Hospital Pequeno Príncipe, lá, o Dr. Fábio e a doutora Marinei, que padronizaram uma ferramenta de registro de intervenções de problemas relacionados aos antimicrobianos. A gente consegue não só estruturar o nosso dia a dia e estruturar a nossa coleta de indicadores, como também comparar-se com outras instituições que façam uso de ferramentas iguais ou semelhantes. E aqui a gente consegue ver que existem vários momentos e motivos para que a gente faça uma intervenção no antimicrobiano. Então, a gente sabe que, classicamente, lá o uso racional de antimicrobianos, eu tenho que pensar no diagnóstico, na droga, na dose, na duração, no descalonamento e muitas vezes na drenagem adequada do foco, tanto para acelerar o resultado da cultura, como também acelerar a resolução do paciente. Mas olhando de forma mais minuciosa, a gente vê que existem diversos motivos diferentes. Mas, do ponto de vista geral, bateu com o que a gente via, e de forma até muito mais assustadora, que o nosso número 1 de intervenções foi porque o medicamento era desnecessário. Então, se olha para o meu hospital, que mais da metade dos pacientes estão utilizando antibiótico por algum motivo, eu vou pensar que pelo menos 1/3 das vezes esse antibiótico estava desnecessário na prescrição. É o pelo não, pelo sim, vou fazer você fim. Tá? Mas não é um paciente, uma piadinha que a gente faz à beira de leito para dar aquela quebrada na rotina cansativa. Existe um impacto econômico atrás disso, existe um impacto de resistência que está sendo feito, uma resistência que está sendo
induzida pela nossa pressão seletiva. E eu estou vendo isso. E se a gente for fazer a subdivisão desses domínios, eu vou ver lá 5.4, paciente com associação desnecessária no antimicrobiano baseada em resultado de culturas ou pela clínica. Sabe aquela pneumonia com raio-x normal e o paciente estava com dispneia porque era um tromboembolismo pulmonar? Estava com você finastra. E a gente contabiliza isso. E a gente mostra para o gestor, veja, a gente precisa investir, por exemplo, numa educação, né? Que às vezes é difícil a gente conseguir convencer, às vezes, o assistente ou a equipe assistencial, não só médica, mas inclusive de enfermagem, técnico. Vamos sentar aqui, vamos rever alguns conceitos básicos, vamos treinar novamente nesse time, né? E, obviamente, tudo isso vai ter um impacto. Um outro grande indicador em controle em gerenciamento de antimicrobianos é o DDD, né? Que é uma padronização da Organização Mundial de Saúde, inclusive, e que no estado do Paraná, dos diversos indicadores que a Ângela comentou, a gente também é obrigatório notificar, através do SONI, que é um sistema integrado do estado, o consumo dos antimicrobianos através do DDD. E veja só, profilaxia cirúrgica, a gente sabe da importância e da superindicação de você fazer uso do antimicrobiano profilático cirúrgico, certo? Só que a gente vê que o nosso consumo é muito alto, acima de 200 por 1.000 pacientes dia, que essa é a grandeza que a gente utiliza no DDD, né? Outra grandeza é o DOT, que a gente está começando agora, e depois também vou deixar nas discussões para a gente conversar sobre os outros indicadores e a dificuldade de tê-los aferidos de forma rápida. E aí o papel da TI do hospital, grandes aliados, desde que você saiba conversar com eles. O que a gente definiu como STORTIP? Bom, para facilitar a nossa medida, vamos definir que restrição em formulário, isso é uma outra estratégia de STORTIP. Restrição em formulário, eu vou dizer que cefazolina é só para profilaxia cirúrgica. Se eu vou tratar pacientes que têm infecções por gram-positivo sensíveis, eu vou usar oxa. E está aqui. Cefazolina é nosso grande consumo e a maior parte dos pacientes fazendo 2, 3, 5 dias, muito além do necessário. Fizemos restrição em formulário, colocamos travas no sistema, você não passa de 24 horas com cefazolina na prescrição. Mesmo que eu tenha uma taxa cirúrgica aqui que está em cinza, né? Até mesmo se mantendo, até aumentando com a retomada das cirurgias eletivas, o meu consumo de cefazolina caiu quase pela metade, né? Não é um paciente que a gente vê e tem que ir atrás e falar, vamos lá, pessoal. Não, você põe uma trava no sistema. E se alguém achar ruim, sempre é muito importante ter muita empatia e sensibilidade na hora de discutir e mostrar, veja, eu entendo do seu lado, traga seus argumentos, mas os meus argumentos são esses. A Organização Mundial de Saúde, são protocolos, são dados mostrando que não faz sentido fazer mais do que 24 horas de antibiótico profilaxia cirúrgica. Do ponto de vista de tratamento, como falei, gram negativo é o nosso grande problema, né? Nosso perfil de sensibilidade não é muito favorável ao pipetazo. Então, faz sentido eu atuar lá no medicamento desnecessário e vou ver esse indicador sendo impactado pelas nossas medidas. Óbvio, eu vou ter impacto econômico. E muitas vezes é esse dado que a gente precisa usar para conseguir conversar com gestores ou alta direção da importância que tem, que a gente vê o paciente, a gente vê a resistência microbiana, mas existe um impacto econômico que a gente sabe que existe, mas a gente muitas vezes não consegue mensurar para mostrar que é possível e necessário e urgente investir-se no programa STORTIP. Como era de se esperar, a gente consegue estratificar quanto e como custou as minhas intervenções. E, obviamente, a maior parte das que impactaram em custo, seja para mais ou para menos, foram na suspensão de medicamentos ou na substituição, por exemplo, de maior espectro, maior custo, para menor espectro, ou até mesmo via oral. E, recentemente, a gente já instituiu um protocolo de switch EV-VO e padronizou essas drogas também no nosso formulário. Não tinha medicação via oral, porque não tinha um time dedicado e pensando como otimizar meu tratamento antimicrobiano. Se deixar isso na mão da CCH, eles estão tão preocupados e assoberbados com outras situações que você não vai conseguir dar conta. Outro grande paradigma que a gente quebrou, assim, com os dois pés no peito, eu brinco, é a aceitabilidade. Não vamos controlar o antibiótico, que eu vou afugentar o meu cirurgião que traz cirurgia de alto custo, né? Que é o grande medo do hospital, principalmente do hospital que precisa mostrar serviço, né? E serviço em vários sentidos, inclusive. Não, a aceitabilidade foi excelente. Quando não aconteceu, estava dentro do nosso benchmark, era alto, acima de 92%. Eles gostam. Por quê? Porque você mostra que o serviço de STORTIP, o programa de gerenciamento de antimicrobianos está ali para agregar,
está ali para ajudar a cuidar do paciente, está ali para dividir responsabilidade, inclusive assistencial. E se antes a gente tinha um impacto econômico no custo de antimicrobianos em um ano, fazendo essas intervenções, investindo talvez em time, porque os insumos, microbiologia a gente já tinha, né? Remédio a gente já tinha, inclusive bastante, né? Eu já consegui fazer uma economia importantíssima com essas intervenções que mostram para o gestor, olha, valeu a pena e existe um retorno nesse investimento muito além do que você precisou colocar, por exemplo, na contratação de farmacêutico clínico, né? E outro indicador econômico que a gente vê que realmente é importante para o gestor também ter a mão, para ele também poder tomar decisão junto com vocês e fazer esse estímulo para que você vá... Opa, é isso mesmo? Não? Tá tudo bem? Posso continuar? Então tá bom. Então, retomando, a gente também fez um indicador, que é quanto que custa cada intervenção. E a gente viu que cada intervenção trouxe economia. E, inclusive, para ajudar a mostrar a importância de você investir no diagnóstico de stewardship, ou seja, você investir na microbiologia, no laboratório, lembrando que eu sou um hospital SUS, na maior parte das vezes, eu tenho problemas de repasse, diferentes, porém, até de monta maior do que muitas vezes na saúde suplementar, né? Eu não tenho, por exemplo, codificação de vancocinemia na tabela AMB, na tabela SIGTAP. Só como é que eu vou fazer ajuste de vanco sem vancocinemia? É uma das coisas que a gente está discutindo. Como é que eu vou tirar antibióticos sem dosagem de biomarcador? Não existe codificação no SUS para procalcitonina. Mesmo na saúde suplementar, as dificuldades que a gente tem com glose e procalcitonina. Mas desse eu mostro que eu consigo tirar quase que 80% da minha economia veio porque a microbiologia, a gente tem um outro controle também que eu não trouxe aqui para mostrar, mas quantas intervenções partiram das minhas preliminares ou resultados de culturas, quase 80% das vezes veio porque a bancada da microbiologia me trouxe informação estratégica. Em resumo, o stewardship em um ano mostrou para a gente que a gente tem muita coisa para fazer, a gente fez muita coisa, tem mais lugar ainda para ir. Mas por quê? Porque eu tenho um time que está dedicado com isso. Dá para ver o paciente de vários prismas, eu posso envolver outras pessoas, eu posso sim investir mais em outras tecnologias, eu posso ver o meu paciente depois que ele sai do hospital, tá? Eu posso investir em educação e trair, inclusive, pesquisa, porque, afinal, se eu tenho dados, eu tenho como fomentar a pesquisa clínica na minha instituição. Mas, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, né? Esses paradigmas, né? Ah, mas esse já vê isso. Ah, muito caro, a gente tem outras prioridades, né? A gente quer trazer o robô, né? Aquelas coisas. Antibiótico é barato? Sim, é barato. Mas você vê que metade dos pacientes estão usando, o barato sai caro, né? E a gente vê que essa realidade, esses preconceitos e esses vícios, eles se impactam no país todo, né? Pouco mais de 40% dos hospitais no Brasil tem algum programa de gerenciamento de microbianos. 60% do país não tem. Tem CCH, porque a lei manda. E ainda assim, com todas as dificuldades e impactos. Mas veja só quanto impacto a gente está deixando passar de um grupo de drogas tão importante que a gente pode voltar a ter o pesadelo das infecções como primeira causa. E em um ano de stewardship, a gente saiu do básico para o avançado. Então, é possível fazer desde que você tenha uma equipe, um time dedicado, empenhado e com a ajuda da alta direção para que você consiga fazer isso. E a conclusão é isso. A gente precisa ser independente, a gente é estratégico, traz avanços, não enfrenta resistência se você implementar de uma forma bem embasada e dedicada, é custo efetivo e contribui para isso aqui, que hoje são os grandes valores que trazem, muitas vezes, pacientes para a nossa instituição. E acho que para encerrar a minha conversa, acho que falei demais, mas essa é uma frase que eu gosto muito, de um dos grandes responsáveis por levantar o Japão no pós-guerra. Obrigado. Parabéns, fantástico. Por favor, doutora Ângela. Então, agora vocês podem ficar aqui. Vamos dar início aqui ao debate, né? As perguntas, apresentações muito boas, conteúdos fantásticos e resultados assim impressionantes.
Olá, pessoal. Agora sim, né? Acabou a pilha do microfone. Então, eu queria novamente agradecer aqui os nossos palestrantes pelas excelentes apresentações, os resultados fantásticos, né? Os dois mostraram aqui que é possível, sim, implementar no nosso dia a dia mecanismos mais eficientes para controle das infecções das IRAs e também o impacto clínico econômico que tem o programa de stewardship, né? Acho que a gente já tem bastante pergunta vindo no chat, mas eu vou dar início aqui ao debate, escolhendo aqui uma pergunta inicial para cada um, né? Então, para a Ângela, queria que ela falasse um pouquinho sobre os principais desafios enfrentados na coleta e análise de dados de IRAs e como você acha que a tecnologia pode ajudar a superá-los. Eu acho que esse é um desafio gigante, né? Eu acho que a grande maioria das CCHs ainda trabalha no manual, né? Na planilhinha de Excel, na coleta manual de informação. Então, isso gera um tempo que você tem de coleta, de imputar. Então, a gente está sempre fazendo uma análise retroativa do que aconteceu. Então, o mês já passou, quando eu fecho meu indicador, eu tenho isso sempre com um atraso de ação, na verdade, né? Então, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar. A gente tem algumas ferramentas hoje no mercado que ajudam a gente ter uma análise mais em tempo real. A BD criou também um aplicativo, tá aí com vocês, acho que vão divulgar, mas para coletar em tempo real e vocês conseguirem ver isso em tempo real, eu acho que eu brinco que quando eu comecei a CCH, a gente fazia planilhinha à mão, né? E escrevendo lá quantas infecções a gente tinha, depois a gente lançava no Excel para depois fazer o cálculo. Eu acho que o que eu tenho visto por aí é que a gente ainda tem muitos modelos assim, né? Alguns hospitais têm prontuário eletrônico, já tem o sistema informatizado, isso ajuda na dinâmica de coleta, mas ainda é um desafio a gente ter essa informação real num tempo hábil para intervenção, né? Então, acho que algumas tecnologias vêm ajudar bastante a gente a otimizar o tempo, principalmente pensando em prevenção e ação. Excelente. Inclusive, né, como você comentou, a nossa equipe também está aí hoje com o nosso aplicativo, né? A BD desenvolveu um projeto para ajudar os principais hospitais do Brasil a monitorar melhor esses indicadores, né? Então, contem com o nosso apoio e em todo o Brasil, né? Os que nos ouvem aí também no modo virtual, também procure o time da BD e para saber mais sobre esse projeto, como vocês podem usar essas ferramentas para melhorar o monitoramento dos indicadores, né? Para o doutor Ricardo, queria saber como que as práticas de stewardship podem contribuir para a redução de infecções e otimização de recursos, né? Acho que você já mostrou bastante sobre isso na sua palestra, mas resumidamente, assim, para aqueles que estão aqui e os que nos ouvem de fora, que conselhos você daria aí para ajudar na redução de infecção e otimização de recursos para quem quiser implementar um projeto como esse? Legal, bom, os dados ali mostraram que realmente existe um impacto que é importante, né? Mas para isso você precisa aferir, né? Precisa medir e, de novo, use com o que você tem em casa e sempre comece pelo básico, né? Eu gosto de falar que o feijão com arroz é que mata a fome, muitas vezes, né? O que você tem que aprender a fazer. Muitas vezes é melhor você usar bem o teu Excel, né? Mas saber utilizar esse Excel bem, para daí, às vezes, até você aproveitar ferramentas de maior complexidade, né? Do ponto de vista das infecções relacionadas à assistência, então, como eu disse, a gente tem um hospital de alta complexidade e a gente vê que existem pacientes que estão vindo com pneumonia comunitária, assim como pacientes que estão fazendo uma infecção do sítio cirúrgico pós-transplante um retransplante de rim, por exemplo, né? No stewardship, então, o impacto direto de você ir lá e ajudar a tirar o antibiótico precocemente já vai trazer um impacto econômico, mas do ponto de vista de redução das infecções relacionadas à assistência, como eu disse, a gente não é SCH, mas a gente leva conosco esse gene do controle da infecção e essas ideias. Então, por exemplo, um problema prático que a gente está enfrentando hoje numa das UTIs é um aumento de infecções por enterobactéria resistente a carbapenêmico. Isso vai aumentar o meu custo e o meu consumo de polimixina B, nosso antibiótico tão amado, né?
os rins adoram, os nefrologistas, então, né? Alto custo, né? Desfecho ruim para o paciente. Isso é um indicador que vai mostrar ali que vai aumentar o meu consumo, meu DDD e meu DOT dessa droga na minha unidade, até mesmo do ponto de vista retroativo. Mas do meu ponto de vista real, eu vou já acionar a equipe do SCH para eles juntos fazerem um plano de ação para a gente controlar esse surto, para a gente controlar essa disseminação, que vem da onde? Muitas vezes um bundle que não está sendo aplicado naquele momento, às vezes é uma meta de controle de uso de álcool gel para higiene de mãos que não está sendo bem adequado, então a gente vai ajudar no controle das infecções relacionadas à assistência, justamente por ser mais um olho olhando as infecções e trazendo essas boas práticas para o dia a dia à beira de leito. Além da parte epidemiológica, né, agora, assim, além do aspecto epidemiológico e da emergência da gente começar agora, né, essas práticas para evitar uma crise lá na frente, que as infecções sejam a principal causa de morte, né? E a gente acabou de sair de uma crise sanitária aqui gigantesca por causa do Covid, a gente não quer que isso aconteça lá na frente, né? Mas esse conhecimento já é público, né? A gente sabe que isso vai acontecer se a gente não fizer nada, mas me chamou muita atenção que você comentou na sua fala que 60% dos hospitais ainda não tem, né? Um programa de stewardship, talvez de controle de IRAS, eles têm pelo menos a parte obrigatória, mas acho que também não é suficiente, né? Só aqueles indicadores obrigatórios, né? Então, eu queria perguntar para vocês dois o que falta, né, para a gente sair da inércia e tomar uma ação agora, né, para evitar essa crise lá na frente. Bom, acho que até para a minha visão, e muitas vezes a gente olha assim, não, é culpa do gestor que não quer enxergar, não vê o valor no meu trabalho, não vê na importância do controle de infecção, não vê que isso está impactando, está perdendo o paciente, perdendo dinheiro, perdendo vidas com infecções relacionadas à assistência, mas muitas vezes a culpa é nossa também, da gente não conseguir demonstrar ou não se dedicar tempo e energia suficiente em contabilizar e fazer uma boa compilação dos dados e demonstrar a importância de que você precisa investir, que você precisa... Quando eu falo investir, não é só dinheiro, é tempo, é energia, é recurso humano, né? É tecnologia nova, muitas vezes, é melhorar a minha microbiologia no hospital, eu trazer, às vezes, uma tecnologia nova, mas faz sentido e a gente tem que trazer essa discussão porque a emergência em saúde pública da Covid ela já está praticamente passada, né? As vacinas mostraram que realmente a gente consegue acabar com uma emergência em saúde pública, mas a gente tem outras doenças que precisam ser vacinadas também. Agora a gente tem visto o aumento das infecções por pneumococo intermediário resistente à penicilina, a gente vê a emergência das outras infecções, a gente tem visto a emergência da tuberculose também, né? E a gente tem visto isso, inclusive, com a necessidade de readequar nossas rotinas microbiológicas, até mesmo quebrar alguns paradigmas da SH, né? A gente está até conversando sobre isso, né? Que às vezes a gente tem aquele pensamento fechado aí que eu digo que a gente não pode só culpar os outros, mas a gente tem que fazer, às vezes, uma autocrítica. Às vezes, a minha rigidez extrema de colocar um paciente com qualquer suspeita de tuberculose em precaução respiratória, às vezes eu vou atrasar a suspeita clínica, diagnóstico, eu tenho que rever, às vezes, flexibilizar um protocolo para aumentar minha sensibilidade, meu diagnóstico. Então, acho que a grande sacada que eu vejo que impacta muitas vezes, por que 60% dos hospitais não têm um programa de gerenciamento bem estruturado, é porque a gente não construiu argumentos suficientes para nós mesmos e como é que a gente vai convencer os outros a fazer e entrar nessa mudança de conduta, senão 2050 já está aí, né? Eu acho que, complementando o Ricardo, a gente olha pouco para a gente mesmo, né? Então, como instituição, a gente às vezes entra no automatismo do eu preciso entregar isso no final do mês e a gente acaba não olhando para os nossos indicadores com um olhar mais crítico e aonde eu realmente posso melhorar, o que eu realmente posso fazer. Então, a questão da discussão do stewardship, né, e a questão da resistência, da gente juntar, né, e fazer parcerias, eu comentei com o Ricardo no começo, como controle de infecção, a gente fica olhando para o que está dentro da instituição, mas o que vem da comunidade impacta muito no que a gente faz hoje dentro da instituição. Então, abrir o nosso olhar e entender que o que está externo vai impactar
dentro do paciente internado, seja ele só para uma transmissão de multiresistência, num isolamento mais que a gente vai deixar o paciente. Então, essa parceria e entender que a gente não tem pernas, né? Porque hoje, o Ricardo mostrou ali um slide de quanto que tinha de CCH efetivamente construída no Brasil, e quando a gente sai um pouco, né, desse sul-sudeste, a gente percebe que as CCH, elas existem no papel, né? Então, ou ela existe com um profissional único para dar conta de uma instituição inteira. Então, ele, mal ele consegue fazer o obrigatório. Então, ele não vai conseguir olhar para o que realmente tem de risco ou, né, de projeção para novas epidemias e novas situações. Então, o aumento da tuberculose, algumas doenças que a gente considerava um pouco mais controlada, mostra para a gente que não. Então, além do que eu tenho internamente como CCIH, que administrar e gerenciar, tem um impacto hoje muito grande na hora que eu não olho para a minha estrutura e não devolvo isso para a instituição. Acho que a gente pegar o nosso indicador e discutir com a alta gestão é muito importante para que eu consiga começar a mudar paradigma e os processos internos. Maravilha. Agora eu queria abrir para a plateia aqui perguntas, por favor. Enquanto isso, o pessoal do chat pode ir mandando nos comentários que a gente vai abrir também. Bom dia, meu nome é Charles Schmidt, obrigado pelas apresentações. Sou infectologista pediátrico da Unifesp, fui treinado lá. Algumas questões que vocês comentaram, eu acho que tempo em obter resultados é fundamental. Inteligência artificial tem que caminhar muito rápido. Talvez tenha discutido um pouco diferente de você. Eu acho que as medidas não só têm que ser por engajamento de colegas, mas tem que ser draconiana. Mudar colega, do jeito que você falou, é quase impossível. Eu acho que tem que vir de cima para baixo e realmente penalizar o uso inadequado de antibióticos. Eu acho que demora muito tempo para se tomar uma ação e, pelo menos, eu acho que essa é a minha visão. Uma outra questão de amostras que vêm de laboratórios comunitários, né? A gente não controla o que vem de infecção urinária de comunidades, você tem grandes redes de laboratório que poderiam contribuir rapidamente com essas informações e eles não são envolvidos nessa parte. Eu acho que deveria ter um programa muito rápido desse tipo de desenvolvimento. O outro problema sério, que eu não sei como vai resolver, nós não vamos resolver, se você fala que 1/3 é erro diagnóstico, por falta de conhecimento médico clínico, com mais de 500, 400 faculdades de medicina, nós vamos ter muito mais, talvez ter no curso de formação de médico de família o uso adequado de antimicrobianos. Não sei como é que vai acontecer, mas nós também não vamos dar conta nisso e esse vai ser um problema seríssimo que a gente já começa a contabilizar. Acho que se você recebe muitos pacientes do interior da região, todos vêm com tratamentos errôneos ou falta de diagnóstico. E o outro ponto que você contou, antibiótico é barato, e realmente e nós vamos sofrer um problema que a indústria farmacêutica não tem interesse em pesquisar novos antibióticos. Então, mas a indústria, ela funciona, tem um pessoal aqui da BD, ela funciona sob pressão da comunidade. Se a BD tem os produtos, é que ocorre a pressão da necessidade. Então, nós vamos ter que ter pressão maior sobre os laboratórios. Eu vi que você explica da GSK, então você tem um papel muito fundamental de pressionar um grande laboratório a esses desenvolvimentos, e como você mesmo disse, com dados. E aí a indústria responde. Nós vamos ter que trabalhar, as associações de infectologia mundiais têm que trabalhar com isso, porque senão a indústria não se mexe. Ela não se mexe. Nenhuma indústria farmacêutica se mexe por si só. Ela trabalha sob pressão. É isso. Legal, até só para complementar o comentário do colega, né?
Acho que o primeiro ponto, né? A mudança ela tem que ser draconiana, e esse ponto de divergência ela é muito interessante, porque cada instituição tem a sua, e às vezes nem a instituição, mas às vezes a região e aquele conjunto de instituições, e muitas vezes os médicos e as equipes, elas se conversam e têm modos de pensar, modos operandi muito semelhantes. Então, às vezes, o que funciona na minha instituição não necessariamente vai funcionar na sua ou na sua. Você tem que fazer um diagnóstico e conversar com os atores de forma bem clara, e às vezes tem que ser draconiano, não vai ter, é 5 dias, 5 dias, se não tem diagnóstico de pneumonia, não vai continuar, por mais que você discorde de mim, mas assim, você tem a liberdade de discordar até um certo limite, né? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto também é a dificuldade de diagnóstico, a gente vê que realmente a gente tem que ir muito mais no básico, a gente quer controlar a prescrição de equinocandina nas minhas candidemias, que é isso aqui na minha rotina, mas a minha rotina é principalmente pneumonia, que não tem nem sequer raio-x realizado. E se eu falo de um hospital que tem residência, eu tenho que trabalhar muitas vezes com uma educação mais assertiva, e às vezes o mais difícil não é trabalhar com o residente, é muitas vezes ter que mudar a forma com que o preceptor ensina a medicina para esse residente, né? Esse é outro ponto. E o terceiro ponto, até para fazer coro contigo, e a gente como colegas de especialidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fomentar essa inquietação nas pessoas e, inclusive, transbordar para as indústrias, para os setores de serviço, pressionar, muitas vezes, que a gente tem, às vezes, uma qualidade maior dos laboratórios que servem a gente do ponto de vista clínico, né? Fomentar que a gente tenha novas soluções, não só de produtos, mas também de inteligência artificial, de aplicativo e tudo mais. Faz todo sentido e concordo contigo plenamente. Bom dia, obrigada pelas aulas, foram excelentes. Eu sou Paula, eu sou farmacêutica do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. E aí eu trago aqui, aproveitando o gancho do assunto, a minha instituição não trabalha com medidas draconianas, a ideia são medidas persuasivas. E tem muito essa cultura que você colocou durante sua aula, que é o prescritor é meu cliente, então eu tenho que dar um feedback para ele, mas não posso obrigá-lo a fazer nada. Agora, a minha dúvida é, quais as medidas que vocês usam para o engajamento do prescritor no seu hospital? E se vocês conseguem medir indicadores de desfecho clínico, que são a menina dos olhos, mas é muito difícil de medir, né? Essa é a sede que nós temos. A gente quer saber qual que é o impacto que nós estamos tendo no desfecho do paciente. Do ponto de vista, assim, bem claro, nós não temos essa indicadora ainda. E é um trabalho que, assim, é muito maior do que a gente pensa inicialmente. Tem que envolver muitas áreas, e acho que o grande foco, e agora a grande energia que pelo menos eu como coordenador tenho feito junto com a minha equipe de farmácia especificamente, vamos esmiuçar o nosso prontuário eletrônico. Lá a gente trabalha com o sistema TASI, né? E aquilo lá é fantástico, tem muita coisa lá dentro que a gente sequer sabe utilizar. E a gente não vai saber pedir, por exemplo, para a equipe de TI para desenvolver um relatório, um conjunto de relatórios que me dê indicadores em tempo real, e eu não preciso ficar catando milho na planilha de Excel, que é o nosso dia a dia, né? Quem faz controle de infecção e fez farmácia, então nem se fala, né? Eu acho que essa grande energia que a gente tem que gastar, e aí que eu vou conseguir ter esse desfecho. Mas eu não vou conseguir medir isso se, por exemplo, lá na admissão do paciente eu tenho um preenchimento do CID incorreto. Como é que eu vou medir esse diagnóstico? Como é que eu vou procurar esse paciente? A gente vai medidas indiretas, a gente busca o que a gente tem mais confiança. O que eu tenho confiança, por exemplo? Coleta de hemocultura, né? Que eu tenho confiança, por exemplo, é o que está saindo de meropenem, por exemplo, né? E fazendo com que as pessoas preencham a ficha de forma adequada de antimicrobianos, né? Para dizer o motivo, por que ele está prescrevendo aquele antibiótico, quantos dias que ele quer. Para isso tem que ser draconiano e colocar travas no sistema que não deixa essa prescrição ir para frente. E aí que eu linko com o que você comentou, como é que eu vou engajar o prescritor nisso, e ele não vai ficar puto comigo, para usar a palavra certa, de me ligar às vezes à noite dizendo, pô, não consigo me escrever esse meropenem, o paciente está morrendo aqui, né? Que é o que acontece no nosso dia a dia, né? Eu acho que a grande forma de você fazer esse engajamento, e a forma persuasiva, que de fato é o que acaba muitas vezes perdurando mais tempo, é você devolver para ele isso. É você mostrar para ele que o papel dele faz diferença para você e que o teu papel faz diferença para ele. Então, se mostrar, doutor, na tua unidade, a gente está prescrevendo isso, nosso perfil de sensibilidade é esse,
Os teus pacientes estão usando em média esse tempo de tratamento. Olha, eu vi que você prescreveu esse paciente especificamente, porque a gente não pode mudar, por exemplo, agora a gente tem na nossa farmácia uma opção via oral, né? Dá para a gente fazer, doutor, quando quiser, liga para a gente, se precisar de ajuda para fazer um ajuste de dose, um paciente mais obeso, um paciente com disfunção renal, um paciente pediátrico, conta com a gente na farmácia clínica, por exemplo, para dar essa ideia, às vezes ficar catando milho num aplicativo estrangeiro lá para colocar lá curvas e tal, que muitas vezes foge da sua realidade. Então, o engajamento muitas vezes se dá nessa forma, de você fazer essa ponte que tem um caminho duplo. É você mostrar para ele o que está acontecendo, ele vai se engajar muitas vezes. E outra coisa que ajuda, principalmente nas unidades críticas, e a gente vê que não só nas UTIs, que a gente foca muito em UTI, né? Por vários motivos, é obrigatório, mas a gente viu que o nosso maior problema é a enfermaria. Então, a gente está mudando a nossa forma de trabalho, a gente está indo nas enfermarias, fazendo busca ativa dos rounds dos colegas, para conversar com eles. Se tem algum paciente que está usando, precisa usar antibiótico, vamos discutir juntos. E o que ajuda muitas vezes é você trazer o infecto e o farmacêutico juntos, para que juntos conversem, para que daí você possa mostrar o trabalho de ambos, e muitas vezes o colega vai chamar quem ele mais precisa de forma assertiva. Ele vai ligar para o infecto para discutir indicação, ele vai ligar para o farmacêutico, para a farmácia, para discutir dose, interação medicamentosa e fazer um melhor uso da nossa expertise. Posso ler a pergunta online? A Cíntia, ela gostaria de saber qual o papel da enfermagem no stewardship. É fundamental. Na verdade, é um dos atores que a gente quer envolver, porque a enfermagem, ela está à beira do leito do paciente, né? Muito mais tempo por dia do que o prescritor, né? Acho que dos principais papéis que a enfermagem tem aqui, uma coisa básica, é garantir a coleta adequada e o pré-analítico das amostras microbiológicas. A gente perde muita amostra, por exemplo, de fezes, amostra de urina, a gente perde amostra, às vezes, de uma secreção de sítio cirúrgico, ou a chance de coletar isso. Sabe aquele timing de vamos trocar o curativo na hora que o laboratório está passando junto com o médico para todo mundo ver junto? A enfermagem tem esse papel muitas vezes de coordenar o cuidado do paciente. O outro ponto também que a enfermagem pode e auxilia muito, e a gente está vendo essa resposta inicial numa das UTIs, é a enfermagem enxergar oportunidades de mudança no antimicrobiano. Então, às vezes, você alinhar com o farmacêutico e em treinar ou ajudar a enfermagem, não só na diluição e no cuidado da droga, mas às vezes identificar sinais de que o antibiótico está funcionando ou sinais de que o antibiótico não está funcionando, até mesmo trazendo efeitos adversos para o paciente, vai dar protagonismo para a equipe de enfermagem. Eles vão se sentir ainda mais engajados, inclusive, e é isso que é gostoso de você ver o ecossistema funcionando a favor do paciente. Então, assim, daria uma aula inteira só para falar o papel de cada um do time do stewardship, né? E a enfermagem, como disse, acho que de cara o que eu vejo são esses aí: a amostra biológica, o pré-analítico da microbiologia e oportunidades de intervenção. E a Cibele perguntou se quando iniciou o stewardship começou em algum perfil ou setor específico. Sim, para começar, você tem que começar do lugar onde você consiga ter um melhor controle das variáveis. E a gente começou inicialmente na UTI geral, depois a gente expandiu para a UTI geral 2, que é a UTI focada nos pacientes em transplante, e com o passar do tempo, com o passar do engajamento e também do aumento do time, porque a gente não começou com 3 farmacêuticos clínicos, né? A gente começou todos os infectologistas trabalhando juntos no stewardship. E você também vai se acostumando com tua forma de trabalho, tua estrutura de trabalho. Daí você vai expandindo para os outros setores. Mas se você quer implementar, e acho que isso vale para todas as estratégias de coleta de indicador, ou até mesmo treinamentos específicos, comece uma unidade piloto onde você sabe que vai ser mais fácil controlar as variáveis e que muitas vezes a energia que você precisa gastar para convencer ou treinar aquela equipe a trabalhar junto contigo seja menor, para depois replicar. Então, a gente começou primeiro nas UTIs. Numa UTI, né? São 7. Bom dia.
Excelente as apresentações, parabéns, Ricardo, Ângela. Eu queria trazer aqui um ponto, e ouvir de vocês dois, acho que bem linkado com o que você trouxe, Ricardo, na última pergunta, assim, a importância da busca ativa fora da terapia intensiva. Você trouxe o papel das clínicas médicas, das unidades abertas. E hoje a gente sabe que o reporte obrigatório e mandatório da infecção fica restrito às unidades de terapia intensiva, né? E como a gente pode trabalhar cada vez mais isso em conjunto, levando esse olhar, a mensuração do indicador e esse olhar de cuidado para a prescrição fora das terapias intensivas do ambiente fechado. Érica, obrigada por essa pergunta. Eu acho que o Ricardo já falou um pouquinho da gente começar, né, do básico, e a gente às vezes não começa do básico, começa do obrigatório, e a gente não consegue às vezes olhar, né? E quando a gente consegue ter uma CCH que conseguiu estruturar e faz bem feito o indicador de terapia intensiva, eu preciso olhar meu perfil de atendimento, né? O que eu tenho dentro da minha instituição. Então, assim como olhar para as culturas, o meu perfil de sensibilidade, o que eu tenho realmente na minha realidade institucional, é focar. Então, eu vou trabalhar com paciente oncológico, paciente que faz transplante de medula, que eu tenho outros riscos, né? Eu vou trabalhar com transplantado de órgão sólido, e aí eu vou traçando os meus indicadores. Mas isso quando a gente fala de coisa grande, né? Eu vou falar de infecção de corrente sanguínea em neutropênico febril, por exemplo, né? E aí eu vou trabalhando isso. Mas um dos indicadores que hoje a gente olha pouco, mas tem um impacto grande, por exemplo, para flebite, para interação medicamentosa de via periférica, né? O quanto que a gente perde de acesso venoso periférico hoje e que a gente não monitora. Então, isso normalmente é uma parceria dos controles de infecção com a qualidade, né? Não é um indicador obrigatório do controle de infecção, mas isso impacta, né? Porque eu venho com uma hemocultura positiva, com um tratamento, eu não tenho um catéter central, então eu falo, não vou olhar para essa infecção, porque não é central, mas eu tenho uma flebite infecciosa, que eu vou ter que tratar o paciente, eu vou ter outras complicações, um novo acesso. Então, eu tenho intervenções a serem feitas e trabalhadas pensando num básico de infecção de pele, partes mole, por exemplo. Mas a gente pode trabalhar indicador voltado para o meu perfil, desde que a gente consiga fazer ele de uma forma correta. Então, como que eu coleto, como que eu vou analisar, né? Quem que vai estar junto com o controle de infecção para melhorar as práticas dentro da instituição. Então, é um desafio grande a gente ampliar indicador, né? Mas a gente tem que ser realista na hora de falar, ok, para que eu estou coletando isso, aonde eu vou conseguir realmente intervir, porque coletar por coletar e ter mais um indicador não agrega, né? É mais um trabalho que a gente fala, mais um trabalho. Né? Então, acho que a gente precisa saber por que eu estou fazendo indicador, aonde eu quero, o que eu quero atingir, e devolver isso, né? Porque também não adianta eu coletar, ter essa análise, ele ficar lá na sala da CCH ou só na gestão para trazer nova tecnologia ou melhorar o meu antimicrobiano da instituição, mas eu não levo para assistência, eu não levo para quem está na ponta ali realizando o procedimento. Então, ele tem que ser compartilhado e essa responsabilidade de mudança também. Então, acho que esse é um grande desafio, né, do mundo CCIH para que a gente consiga trazer a responsabilidade para a instituição de uma forma mais ampla. Até complementando, né, e daí falando um dos grandes pulgas que a gente tem é com infecção do sítio cirúrgico, né, afinal, de novo, um hospital do nosso porte, um volume cirúrgico muito grande, se eu for olhar para isso que acontece no meu hospital, na maior parte das vezes o paciente não está mais internado, né, a maior parte das isques, das infecções do sítio cirúrgico, são leves, muitas vezes autolimitadas, né? Então, às vezes, daí voltando àquela discussão de você escolher, às vezes, uma unidade, se eu quero ampliar a minha atuação para além dos muros do hospital, às vezes eu conversar com esses atores que trazem cirurgias para o hospital, ou meus maiores volumes de procedimento, e fazer um piloto com aquela equipe, por exemplo. Muitas vezes eles têm um ambulatório já dentro do hospital. Às vezes eles não têm um ambulatório, mas eles têm uma clínica em sociedade que eles atendem juntos, mas drenam pacientes para a tua instituição. Então, às vezes, já linkar com ele, trazer, ó, esses são nossos critérios que a gente utiliza para fechar uma infecção do sítio cirúrgico. Eu sei que o pós-operatório dos pacientes de vocês vêm na clínica. Então, ó, se tiver esses sinais, avisa a gente, sei lá, a enfermeira que atua com vocês aí, ela pode acionar diretamente o SCH, né? O stewardship pode ajudar, por exemplo, a já dar uma prévia de quais antimicrobianos ele poderia utilizar na
possibilidade de uma infecção mais leve que possa tratar ambulatorial, ou se tem sinais e sintomas que justifiquem a coleta de algum material, seja marcador, biomarcador, seja até mesmo uma amostra biológica, você já estruturar, às vezes, com um protocolo mais simples e enxuto, mas que esteja alinhado com o que você já faz na instituição. Porque daí, quando você receber, e se receber esse paciente na tua instituição, esse paciente já vai ter uma continuidade de cuidado, que é o grande problema que a gente vê, por exemplo, nos hospitais que recebem pacientes de outros serviços, das UPAs, das unidades ambulatoriais, que existe essa descontinuidade, tudo começa do zero, o paciente entra, começa do zero, uma anamnese do zero, exames do zero, e isso gera muito retrabalho, custo, tempo, né? Então, se a gente conseguir alinhar isso, deixar um contínuo, fica perfeito. Me veio à cabeça um outro insight. Os dentistas prescrevem antibióticos, né? A gente tem pouco controle sobre dentistas prescrevendo antibiótico, o zero. Mas também veio na ideia que o dentista, no ambiente hospitalar, não é muito valorizado. E eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre focos orodentais, né? São bastante frequentes. Os nossos colegas não abrem a boca do paciente para olhar. Foi instituído o dentista no ambiente hospitalar. Eles estão envolvidos nas condições de infecção hospitalar, eles são mais indicados para ver foco dentário. Olha, minha instituição, no meu tamanho, não existe dentista. Qual que é a minha principal IRAS? PAV e pneumonia hospitalar. Como é que eu vou conseguir convencer isso? Eu tenho que juntar indicadores, sentar junto com o pessoal e falar, estamos gastando muito antibiótico com PAV, temos muita PAV, nossas PAV são por germe resistente, quanto custa uma polimixina? Às vezes eu pago o salário de um diarista dentista para fazer higienização e profilaxia. É aí que, mas do ponto de vista prático, não temos. E queria ver se vocês têm, se quem tem, publique esses dados ou mostre para a gente o impacto que tem de você agregar um dentista na rotina hospitalar. Faz todo sentido. Excelente colocação. Eu tenho uma experiência um pouquinho diferente. Eu tenho uma experiência de dentista em terapia intensiva, mas principalmente voltado para paciente oncológico com mucosite. Então, o dentista ajudando na prevenção de lesão oral para evitar que a gente tenha, realmente nos neutropênicos, a questão de migração microbiológica. Mas a gente tem alguns relatos e alguns estudos mostrando o impacto do dentista, principalmente em PAV. A gente sabe que ainda é uma realidade difícil da gente conseguir implantar nos hospitais, mesmo nos privados, não são todos que a gente consegue aqui em São Paulo ter um profissional, né, trabalhando diretamente na prevenção de infecção relacionada a dispositivo, mas é um caminho. Eu concordo com o Ricardo, a gente precisa começar a fazer cases, né? Mesmo que a gente não consiga, como publicação, divulgar cases de sucesso, porque, realmente, a gente, com o dentista, fazendo prevenção de mucosite, a gente teve muita melhora em uso de laser para mucosite oral nos pacientes oncológicos, e isso a gente divulga pouco, a gente discute pouco, né? Então, eu acho que é uma coisa a gente começar a trazer mais profissionais que têm expertise, né, do que a gente só falar para a enfermagem que tem que fazer higiene oral, né, e naquela complexidade grande do paciente, às vezes faz de um jeito que não é eficaz. Ou não faz. Posso comentar finais? Eu quero agradecer novamente o convite, eu acho que foi muito enriquecedor, eu acho que compartilhar experiências é muito importante. Acho que o Ricardo traz uma questão aí do stewardship ampliando um pouco de horizontes, mas a gente retomar e rediscutir indicador é muito importante para a gente entender os fundamentos básicos. Eu acho que a gente não vai mudar a assistência e a nossa forma de trabalho se a gente não entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Então, acho que momentos assim engrandecem, enriquecem bastante o nosso dia a dia, e eu quero mais agradecer. Obrigada. Também queria agradecer a oportunidade, é amanhã muito rica, muito prazerosa estar aqui com vocês, conversando, apresentando nossos dados e também trocando experiências e ideias com todos vocês. E eu acho que pegando o gancho e talvez estruturando ainda mais a grande mensagem que eu queria trazer para vocês, assim, né? Da nossa experiência na implementação do stewardship no hospital
Primeiro ponto é que está mais do que claro que você precisa ter um programa de gerenciamento de antimicrobianos independente do Serviço de Controle de Infecção. Mas independente não quer dizer competidor ou muito menos contra o SH, muito pelo contrário, a gente está avançando cada vez mais vendo as parcerias e entendendo o papel de cada um, são complementares, né? E a gente vê como isso está enriquecendo muito e eles participam das nossas discussões de indicadores, nós vamos nas reuniões de indicadores do SCH, a gente troca, a gente discorda, a gente concorda e a gente sai sempre com uma atitude diferente. E o outro recado também é, mostre o que você faz, por mais que seja o básico, mas colete bem, entenda o que é o seu indicador, ou quais são os conjuntos de indicadores que você precisa, que você tem e que você quer atingir, mesmo que você não consiga medir, mas que você quer. A gente sempre tem que estar lá com uma visão no hoje, com um pezinho na manhã, pensando o que eu posso melhorar, mas eu só vou melhorar muitas vezes se eu conseguir cumprir essa etapa hoje. E acho que o entendimento dos indicadores, do que é um indicador, de quais você precisa ter e do impacto que eles têm, e principalmente do papel do que cada um na assistência tem na geração daquele indicador, você vai conseguir convencer muito mais gente a trabalhar nessa equipe grande que é, afinal, esse ecossistema hospitalar, né? Então, novamente, obrigado pela oportunidade, foi muito prazeroso estar aqui com vocês.